Boa noite para você que está aqui com a gente, que Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua presença, graças a Deus. Mais uma segunda-feira na presença do Senhor, que Deus abençoe vocês. Estava com saudade de todos vocês, né? Quarta-feira nós fizemos nossa live e eu quero dizer para você que é muito bom, né? Poder levar para você uma palavra de fé, uma palavra de esperança e saber que Jesus está conosco, saber que Ele é fiel. Isso é importante, não é? Deus abençoe a todos em Cristo, que Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Você que está aqui com a gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar apoiando, né, o projeto Cristo em sua casa, tá bom? Deus abençoe todos vocês, muito obrigado aos irmãos aqui de Piracicaba, aos irmãos de São Paulo, de São Bernardo, Santo André, que Deus abençoe a todos, você que está pela web rádio Proclamai, que Deus abençoe você aí na tua casa, viu? Acompanhe a nossa rádio web e para que você seja grandemente abençoado, viu? Também nós temos o Facebook, onde nós fazemos ao vivo também, né, junto com a web, a rádio, nós fazemos também o nosso programa, fazemos pelo Facebook, né? E eu tenho nosso YouTube, lá tem as nossas mensagens gravadas que nós fizemos, né? As mensagens que durante os programas você tem aí as mensagens que você pode ouvir novamente. Compartilhe com as outras pessoas, faça a sua inscrição para me ajudar, deixa um like, né? Deixa aí um comentário, ajuda-nos, tá bom? Ajude mesmo, dá uma força para a gente aí, para que nós possamos chegar um dia e fazer ao vivo, tá bom? Deus abençoe todos em Cristo, que Deus abençoe tua casa, tua família. Queridos, hoje foi um dia, né, diferente, né? Para nós foi um dia normal, mas hoje nós tivemos aí, né, uma eclipse. O povo aí estava todo eufórico por causa desse eclipse, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Vamos esperar aí, mas sabemos que tudo está na mão de Deus. Nós estamos vendo aí o cenário político e mundial, é um país provocando o outro, né? Nós estamos vendo aí guerras, né? O Iêmen, né, está em guerra, Israel está em guerra, a Rússia está em guerra, vários países estão em guerra e a gente vê aí que está um provocando o outro, um país provocando o outro. Isso é tão triste, né? Mas isso é bíblico, né? Isso é bíblico. A gente tem que entender que isso aí são passagens bíblicas que estão se cumprindo e tudo isso é cenário para que o anticristo possa reinar nessa terra durante por um período de tempo, né? E ele vai reinar para mostrar, né, o seu poder, a sua força, né? Mas a vitória sempre será do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória sempre será da igreja triunfante, a igreja vitoriosa. E uma das coisas que mais a gente está vendo, queridos, é o aumento da apostasia, é o aumento das heresias que a gente está vendo tão grande, tão forte. E isso está entristecendo muito, né? Entristece a gente, lógico que isso é bíblico, é um dos sinais mais fortes, né? Seria a apostasia. A apostasia, quando a pessoa chega nesse limite, ela se apostata da fé, né? A pessoa se esfria na fé de uma tal forma que ela não aceita mais a visão, não aceita mais aquilo que a palavra de Deus envia para ela, né? Isso aí é uma das coisas mais tristes que existe. Mas isso é bíblico e cada um tem que cuidar de si para que não caia, cada um tem que cuidar de si para que não perca a fé, não perca a esperança, né? Não perca a salvação. É por isso que a palavra de Deus diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, da nossa salvação. Somos falhos, todos nós, né? Nós somos falhos, somos pecadores, mas Deus conhece, né? Deus nos conhece, Deus ele sabe de todas as coisas, Deus ele sabe a nossa fraqueza, e Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus maravilhoso, é um
Deus que zela pela sua igreja e que você fique firme, né? E a gente está vendo tantas coisas. E hoje eu quero trazer uma palavra para você, né? E lembrando aí que todas as segundas e quartas-feiras, sempre às 9h30 da noite, tá bom? Sempre às 9h30 da noite, segunda e quarta-feira, às 9h30 da noite. Então, entre logo, porque não tem louvor, não faça o louvor. Já entra aí, já se programe, entra para assistir o programa, porque não tem louvor, tá bom? Devido aos direitos autorais, nós não podemos colocar louvor. Então, quero que você já se prepare para entrar, porque eu já entro com a palavra. Então, você que está aí, que Deus abençoe. Você que está pelo web rádio, muito obrigado. Pelo Face e também você que vai ver depois, também pelo nosso YouTube. Então, é importante a sua presença, nos ajude, tá? Se inscreva no nosso canal, deixa um like, né? Eu vou colocar a mensagem, logo que acabar aqui, a gente vai colocar a mensagem no ar, tá bom? Lá no YouTube, nós vamos colocar a mensagem, logo que acaba aqui, a gente já coloca a mensagem, faz a capinha, tudo bonitinho, então nós temos a certeza de que Deus está conosco, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, abraços irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado pelas suas orações, muito obrigado por você ter nos ajudado, muito obrigado pelo seu carinho, né? Muito obrigado por você sempre estar junto com a gente, porque nós cremos na vitória do Senhor Deus, tá bom? Hoje nós vamos falar algo muito sério, muito importante. O título da nossa mensagem é Inimigos da Cruz de Cristo. Isso é uma das coisas mais sérias, porque Paulo ele alerta a sua igreja, principalmente na cidade de Filipos. Ele alerta os irmãos, ele fala isso chorando, né? Chorando porque ele está vendo que muitos estão se tornando, que andaram com eles, que participaram com eles, estão se tornando os inimigos da cruz de Cristo. Eu acho muito forte esse tema, né? Inimigos da cruz de Cristo. Infelizmente, tem muitos. Mas Filipenses capítulo 3, 17, diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Muitos se tornam inimigos da cruz, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Esse tipo de pessoas subjuga almas incautas, destrói com promessas de um paraíso na terra. É o que mais a gente vê. As pessoas fazem muito barganha com Deus. Muitas pessoas quando vão à igreja de Cristo, estão na igreja, elas querem barganhar com Deus. Tudo elas querem um dinheiro, porque alguém está oferecendo, dando uma promessa. A pessoa oferece aquilo que tem, porque recebeu uma promessa de não ter problema, de não ter dificuldade, de não ter doença nenhuma, de ter riquezas nessa terra. Não que não é importante, porque a gente sabe que, né, a gente sabe que ter dinheiro é muito importante. Mas as pessoas recebem promessa de um paraíso aqui na terra. Elas barganham com Deus quando estão na casa do Pai,
porque alguém prometeu para ela, porque as doutrinas que oferecem são como comida amarga, que com o tempo os devotados vão se tornando um nome ventre insaciável, movido apenas pela ganância da satisfação de coisas materiais. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, porque só pensam nas coisas terrenas. Você sabe que o apóstolo Paulo, em seu ministério, ele combateu muitos falsos ensinos. Ele combateu e lutou pela pureza, né, do evangelho anunciado na igreja. Ele lutou por isso, pela pureza do evangelho. Irmãos, o evangelho não é difícil. O evangelho é puro. O evangelho, se não transformar uma vida, nada vai transformar. Se o evangelho não trazer mudança na vida de uma pessoa, nada vai trazer mudança. O evangelho é puro, o evangelho é maravilhoso. O evangelho quer dizer boas novas. O evangelho quer dizer levar alguém a algo diferente. O evangelho tem que transformar vidas. Porque se não transformar vidas, não é evangelho. O evangelho é aquilo que quando a pessoa reconhece, ouve e reconhece, ele reconhece a sua condição de pecador, condição de estar errado, e ele reconhece que ele precisa de um Senhor, ele precisa de um Deus, ele precisa ser salvo. O evangelho ele tem poder de transformar, o evangelho tem poder de mudar vidas. Isso é evangelho. Paulo ele ora pela pureza do evangelho anunciado à igreja. Durante o seu ministério ele combateu falsos ensinos, como sempre existiu. Se no tempo de Paulo já tinha tantos falsos ensinos, você imagina isso hoje. Você imagina isso hoje. E Paulo identifica esses falsos mestres como inimigos da cruz de Cristo, lógico. Aquele que prega aquilo que não é evangelho, a Bíblia diz que é maldito, Paulo escreve. Aquele que não prega o verdadeiro evangelho, ele é inimigo da cruz. Primeiro precisamos entender que a cruz é símbolo de sacrifício e renúncia de morte. E é isso que as pessoas não querem. É isso que as pessoas não querem entender, que cruz é o símbolo de sacrifício, de renúncia. Elas não querem compreender isso, porque elas querem viver sem problemas. Elas querem viver sem dificuldades. Não é isso que o evangelho promete. Não é isso que o evangelho mostra. Porque a partir do momento que eu sou de Cristo, a partir do momento que eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho que entender que vai existir um inimigo que vai lutar contra a minha vida. Podemos assim considerar que inimigo da cruz de Cristo é aqueles que utilizam do sacrifício vicário para alcançar a glória terrena. Aqueles que são inimigos da cruz é aqueles que buscam status, reconhecimento, menosprezando o valor do sacrifício de Cristo na cruz. Quantos estão desprezando o valor do sacrifício de Cristo na cruz? Quantos estão desprezando o sangue de Cristo? Quantos não pregam mais a palavra que as pessoas precisam ouvir? O sangue de Jesus não vale mais nada para esse tipo de pessoas. Porque transformar ou mudar o sangue de Cristo em pedras, madeira, um pedaço de flor, um pedaço de pano, de tecido, é isso que está acontecendo. O evangelho se tornou de uma forma tão triste que muitas pessoas não querem mais saber de estar na casa de Deus. Muitas pessoas não querem saber de estar na casa de Deus. Por isso eu digo para você hoje nessa noite, os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que utilizam do sacrifício vicário, aproveitam do sacrifício de Cristo para obter essa glória terrena.
É isso que está acontecendo. É isso que nós estamos vendo. E é isso que nós não podemos deixar acontecer, que eles nos levem para esse caminho errado. Nos levem para esse caminho torto. Há muitas pessoas tristes, angustiadas, muitos não querem mais ir à igreja. Por causa dessas coisas que estão acontecendo. Paulo disse que o obreiro é digno do salário, mas Paulo não disse que as pessoas deviam se enricar à custa do povo, à custa das pessoas, das ovelhas de Cristo. Paulo diz que o obreiro é digno do salário, mas não enricar na custa das pessoas. Paulo diz assim, que nós devemos se contentar com o que temos. Paulo diz que devemos dar graças pelo que temos. Quantas pessoas estão menosprezando o sangue de Jesus? Brincando com as línguas estranhas, brincando de profecia, brincando de ser cristão. A maior luta desse apóstolo eram os seus ensinos judaizantes, gnósticos. Esses tipos de pessoas eram dualistas religiosas, né? Que considerou que a matéria é má e o espírito bom, é que a salvação é alcançada através do conhecimento esotérico. É isso que tinha presente na época do apóstolo Paulo, e hoje está muito mais pior do que do tempo do apóstolo Paulo, porque para os inimigos da cruz, a fiel palavra de Deus era agressiva, era ameaçadora. Os inimigos da cruz, a fiel palavra de Deus é agressiva, é ameaçadora, porque eles não aceitam isso mais. Estavam e hoje estão acostumados a usar somente aquilo que lhe convém, agradando os homens e não a Deus. É uma das coisas que mais está mexendo no coração de Deus, é as pessoas desprezar a palavra, desprezar o sangue. Ele verteu todo o sangue na cruz e isso não repete mais, não quer dizer mais nada para eles. Por isso, Jesus ele disse que nós devemos carregar a nossa cruz diariamente. Porque ser crucificado com ele significa negar-se a si mesmo, abandonar a minha própria vontade, as minhas próprias concupiscências, os meus próprios desejos. Mas por outro lado, posso me humilhar, me curvar e submeter à má vontade de Deus, para fazer a vontade dele em vez de buscar a minha. É como João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. Então eu estou pegando minha cruz diariamente, então não sou mais eu quem vivo, mas a vida de Cristo nasce em mim, se manifesta em mim. Isso é a cruz. Isso é ser amigo da cruz. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para aqueles que amam a cruz de Cristo, para você que ama a cruz de Cristo, está escrito: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Os crentes hoje em dia, muitos estão vivos para o mundo e mortos para Deus. Está o inverso. Porque quando eu penso nas coisas de cima, as terrenas perdem o valor. Quando a gente ama a cruz de Cristo, é um meio de levar essa vida oculta com Cristo em Deus. Pela cruz estou sempre entregando as minhas paixões e desejos à morte. É somente através dessa morte que a vida de Cristo possa nascer. É assim que estou em conformidade com a imagem do Filho de Deus. É essa vida mais emocionante que eu posso imaginar, está morto, vivo para Cristo.
É isso que as pessoas estão perdendo e esquecendo o valor da salvação, o valor em ser salvo, o valor da vida eterna, o valor do sangue, o valor do fruto do Espírito, o valor das coisas celestiais. As pessoas estão perdendo o valor porque elas estão vendo só este mundo, só as coisas terrenas, e isso faz com que ela perde o valor às coisas de Deus, e o mundo passa a ter muito mais valor para ela do que Deus. Você está compreendendo isso? Escutei uma frase de um grande pastor dizer: o problema não é o começo, o problema é quando termina. O problema não é quando começa, porque muita gente começa correto, muita gente começa certo. O problema é quando termina errado. Não está nada daquilo que condiz mais com a palavra. Você está compreendendo? Amar a cruz, permanecer na cruz, viver na cruz, é o trabalho poderoso e regenerador que Ele faz em nós. Coloca a tua mente em lugares celestiais, para que tenha esperança celestial em que estamos trabalhando. Então nunca seremos contados entre aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Sede meus imitadores, diz Paulo, como eu sou de Cristo. E Paulo, ele diz uma passagem muito bonita em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de me gloriar, mas se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Cristo, porque é através da cruz do nosso Senhor, é através do seu sacrifício que eu estou aqui, é através do sacrifício que eu tenho a misericórdia, é através do sacrifício que eu tenho a vida eterna, é através do sacrifício que eu alcanço a bênção e a eternidade para sempre. Longe está de mim gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor. E a gente, nesses dias que estamos vivendo, precisamos se apegar mais com a cruz de Cristo. Se apegarmos mais e olharmos para o sacrifício dele na cruz. Porque os dias são maus. Os dias estão difíceis. E vão ser mais ainda. O Espírito Santo está avisando a igreja. Serão dias mais difíceis do que você pensa. Quem não estiver na cruz de Cristo, quem não estiver fincado, quem não amar a Cristo, não vai conseguir suportar tudo isso. Por isso, a primeira coisa que nós temos que esquecer é ser mundanismo, estar no mundanismo. Tiago 4:4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus está cansado, meu irmão. Deus está irado. Porque as pessoas estão brincando demais com a palavra. As pessoas estão brincando demais. Quanta gente está se constituindo inimigo de Deus. A primeira coisa que nos faz evitar a cruz é o mundanismo. Ele não presta. A amizade do mundo é estar na roda dos escarnecedores. São pessoas que gostam apenas de conversas que não edificam. O mundo sempre vai dizer para deixar a cruz, porque achamos demais para carregar. Até os crentes estão gozando de nós. Até eles estão dizendo: você está passando muito problema, você está sofrendo muito porque você está no lugar errado. Quantos desnobam, quantos mostram, quantos estão mostrando, mesmo sendo cristão, estão mostrando o seu lado, estão mostrando que nós estamos atrasados. O mundo sempre vai dizer que deixar a cruz achando pesado demais para carregar. Você está levando esse fardo pesado demais, rapaz.
O cristão deve deixar o mundo e seguir a cruz, mesmo sendo doloroso, o único caminho que leva a Deus. Deixa o mundo e siga para a cruz. Quantos estão esquecendo disso? Quantos estão dando a costa para o Evangelho? Quantos estão dando a costa para a palavra de Deus? Quantos estão dando a costa para o Evangelho verdadeiro por causa de amigos, por causa de parentes, por causa de sociedade? Olha só o que diz a carta de João, a segunda carta de João. Presta atenção nisso agora. Ele escreve a uma mulher chamada, uma anciã, a senhora eleita e seus filhos. Ele diz, as quais eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quando alguém mente a palavra, ele não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito é o Espírito da verdade. Ele habita em nós, está conosco. O mundo não conhece. O mundo não sabe, não entende. Quem não prega a verdade, isso é fato. Isso é bíblico. Quem não ama a verdade não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quem mente, mesmo usando a palavra, quem mente é filho do diabo, porque ele mente desde o princípio. Nunca houve verdade nele. Mas como ele está pregando a palavra de Deus, então aprenda uma coisa hoje aqui nessa noite. O cano pode estar enferrujado, o cano pode estar em situação terrível, um cano daquelas casas antigas, aquele cano de ferro pode estar enferrujado, cheio de sujeira, mas a água vai sair limpa. Quantos estão esquecendo da verdade, mas a palavra transforma ainda, porque a palavra não é minha. A palavra não é de ninguém, a palavra é de Deus. Mesmo que aquele homem esteja enferrujado com aquele cano imundo, a água vai sair limpa, vai trazer resultado. Por isso, aprenda isso hoje. Você que está pela web rádio, você que está pelo Face, quem prega a palavra da verdade tem o Espírito de Deus. Quem prega a palavra da mentira não tem o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O mundo não conhece, mas vós o conheceis porque habita em vós. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus Cristo que ensinou isso. E ele continua aqui, falando, escrevendo essa carta a essa senhora. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, João escreve, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento. Como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é enganador, é o anticristo. Anticristo não é só aquele que virá reinar no mundo durante 7 anos, não. Aquele que prega que é inimigo da cruz é anticristo. Aquele que não prega a verdade é anticristo, então toma cuidado com ele. Conheça a palavra, ande na palavra, viva a palavra, conheça no teu coração, para não pecar, para não errar, conheça a palavra. Porque os fariseus, Jesus condenou eles,
Vocês não entrarão no reino e impedem que muita gente também entre no reino. Deus não terá essas pessoas por inocentes. Por que não, pastor? Porque se ela conhecer a palavra, ela não é enganada. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a palavra, a gente é liberto daqueles que querem nos aprisionar, daqueles que querem nos amarrar nas suas doutrinas e heresias. Conheça a palavra para se libertar, conheça a palavra para viver liberto, andar liberto. Nós não somos escravos de ninguém, somos escravos e servos de Jesus Cristo. Não deixe que ninguém tire a fé que você tem. Não deixe que ninguém arranque a palavra da verdade, a semente boa que deu fruto. Não deixe que ninguém arranque a sua vida espiritual por causa de que nem fez Esaú. Trocou por um prato de lentilha. Quantos estão trocando a verdadeira palavra por interesses, por coisas tão pequenas? Olha só o que ele diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é enganador, esse é anticristo. Olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Olhai por vós mesmos, olhe por você. Não posso ajudar você se você não se ajudar. Não adianta eu pregar a palavra aqui se você aceita heresias. Não adianta eu pregar a palavra para você se você abraça falso profeta. Não adianta eu pregar a palavra para você se você fica correndo atrás de profecia errado, coisas erradas. Não adianta eu pregar para você aqui se você está buscando coisa errada, se você está patrocinando e ajudando falso profeta. Por isso, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem não fala a verdade não tem o Espírito Santo. E quem não persevera na doutrina não tem Deus. Porque quem persevera na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aquele que persevera na palavra tem o Pai e o Filho. Olhe por você mesmo. Cuide da sua vida espiritual. Não deixe ninguém enganar você. Não deixe ninguém levar porque aquela igreja é bonita, porque tem banco de couro, porque tem assento maravilhoso, porque apaga a luz inteirinha, tem holofote, tem luzes. Não deixe ninguém te enganar por isso, porque você tem que entender: cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Se alguém vem ter convosco, isso é forte, ó. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebeis em casa. E tem mais, diz João: nem tampouco saudeis. Porque quem nos saúda tem parte nas suas más obras. Quem nos saúda, João diz assim, até que cumprimentar, até abraçar, cumprimentar, diz que tem parte nas obras más. Tendo muito que vos escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, ó eleita. Amém. Será que eu preciso dizer mais alguma coisa? Cuide de você. Cuide da tua vida espiritual. Feche a porta e ore. Feche a porta para ler a Bíblia.
O que tem de gente distorcendo a palavra. O que tem de pessoas agora dizendo que a palavra está dizendo isso, mas não é isso que está dizendo, não. Que te enganaram a vida inteira. Isso é mundanismo. Porque eu conheço gente que é ateu, gente que estuda e já leu a Bíblia 5 vezes. E a pessoa continua sendo ateu, continua sendo errado. Ela leu a Bíblia como história, ela leu a Bíblia porque gosta de ler história. Quando a gente lê a Bíblia e deixa o Espírito Santo agir, fala comigo através da tua palavra, é diferente. Porque até o diabo, um dia, quando tentou Jesus, leu a palavra para ele, citou a palavra para ele. Salmo 91. Aos teus anjos dar ordem a teu respeito. Eles te sustentarão, né? Te joga daqui abaixo. Ele citou a Bíblia. Ele citou a palavra. E nem porque ele citou a palavra, ele está livre da condenação. A diferença de quem tem o Espírito de Deus e que tem a Deus e faz parte da palavra é a autoridade. Autoridade, poder. Outra coisa que impede a gente ter a cruz é a carnalidade. Quem anda na carne não pode agradar a Deus. Existe um monte de coisas. A carnalidade traz inimizade com a cruz de Cristo. Tem crente que está morrendo aos poucos e não está vendo. Está afogando aos poucos. Está se apagando. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar em você nessa noite, meu irmão. Ouça essa palavra nessa noite. Você que está pela web rádio, você que está pelo Face, você que vai ouvir depois e ver essa mensagem pelo YouTube, deixa o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração. Deixa a palavra trazer mudança na tua vida. Deixa a palavra, abre o teu coração. Confesse com a tua boca que Jesus é Senhor. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Outra coisa que impede sermos amigos da cruz é a incredulidade. Quanto ao Evangelho, diz Paulo, Romanos 11, 28, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, a eleição, amados, por causa dos patriarcas, ninguém acredita em nada. Jesus está voltando, ninguém acredita em nada. Tem gente que nem acredita mais no céu. Tem gente que nem acredita mais em nada. Outra coisa que impede a cruz, ser amigo da cruz, é o egoísmo. Sabe, porém, isso, diz a palavra, isso é para a gente aqui agora. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Você está preparado para esses dias difíceis? Deus vai chacoalhar essa terra. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, cruéis, não se importa com o próximo. Essas igrejas a gente só está vendo problemas. Pastores que passam necessidade, pastores que passam por problemas, filhos que não querem saber mais de igreja. Por quê? Porque a gente vê que eles são egoístas, o interesse é só para eles. Enquanto você não tem, enquanto seus filhos não estão trabalhando, os filhos deles estão na melhor escola. Eu não vou ficar falando isso aqui não.
gente egoísta, só pensa em si mesmo. Só fala aquilo que não existe na palavra. Põe tanto medo na pessoa. Põe tanto medo na pessoa. Que a pessoa dá até aquilo que não tem. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso não é palavra. Porque esse tipo de gente, para mim, é chamado de outra coisa. Para mim é chamado de cafetão. Cafetões da fé. Aí eu fui procurar no dicionário o que é um cafetão. Cafetão é conhecido como cafetem. Costuma ser responsável por garantir a segurança das prostitutas que trabalham nas ruas e bordéis. Cafetões é aquele que trabalha e garante distribuição de cliente entre as prostitutas e gigolôs que fazem parte da sua rede. Sabe que cafetões da fé é aquele que está fazendo o povo se prostituir na palavra. É aquele que está ensinando o povo a ser infiel. É aquele que está ensinando o povo a trair. Ou não estou sendo diferente? Ou estou mentindo? Cafetões da fé é aquele que ensina o povo a mentir. Ensina o povo a errado. É aqueles que garantem segurança. Enquanto você está fazendo o que ele quer, é seu amigo. Enquanto você está fazendo o que ele quer, você vai ter bênção. Sua vida vai mudar. É segurança. Porque o dia que você não abraçar mais a sua doutrina, o dia que você não abraçar mais a sua heresia, você não presta mais. Quando você não servir mais, ele não vai ligar mais para você. Pelo contrário, vai te amaldiçoar. Vai dizer para você, vai embora, que você não tem bênção, quer ir para outra igreja, vai. Porque enquanto você oferece aquilo que ele quer, ele é amigo. O dia que você não oferecer mais, ele é teu inimigo. Enquanto eu fui pastor numa igreja, ele era meu amigo. O dia que eu falei, não vou mais, ele virou meu inimigo. É isso que essas igrejas estão vivendo hoje. São cafetões da fé. Ensina o povo a trair o sangue de Cristo. Ensina o povo a trair o nome de Cristo. Ensina o povo errado. Ou estou errado? É por isso que é bom a gente conhecer a palavra. Porque isso é coisa de gente egoísta. Isso é egoísmo. Porque o individualismo e a competição são ensinados a pessoas como meta de realização. Uma pessoa egoísta não aceita perder para o outro. E fica aquela briga de pastor no meio da televisão. Um xinga o outro, um ofende o outro. É isso que é amar Cristo. É um pastor que xinga o outro. Aquele lá me ofendeu, aquele lá eu te amaldiçoo. Quem é um pastor para amaldiçoar alguém? Que tipo de homem de Deus é esse que amaldiçoa os outros? A Bíblia diz que na boca não pode sair palavra doce e palavra amargosa da mesma boca. Da mesma fonte você vai tomar água, se ela é amargosa você não bebe mais. Não pode sair dois tipos de água da mesma fonte. Então aprenda uma coisa, nunca foi cristão de verdade, nunca foi um homem de Deus. Porque quem amaldiçoa o próximo não é de Deus. Quem amaldiçoa o próximo não tem bênção. Quem amaldiçoa o próximo não ama Deus. Quem amar, se não ama o irmão, amar o irmão é aquele que você está vendo. Se você ama o seu irmão, se você não ama, desculpa, se você não ama o seu irmão que você está vendo, como você pode amar a Deus a qual você não está vendo? Egoístas. Egoístas. Outra coisa que faz o povo de Deus ser inimigo da cruz é a ignorância. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer saber na terra, quer nos céus.
E vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, porém vos reconciliou o corpo na sua carne mediante a morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Gente ignorante não agrada a Deus. Quando a gente conhece a palavra, conhece a verdade, somos libertos. E quanto ao passado, sabemos que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Porque quanto mais conhecemos a palavra, mais descobrimos que precisamos nos crucificar. Que Ele cresça ou diminua, que Ele cresça ou diminua, que Ele cresça ou diminua. E outra vez eu vou trazer a palavra para você em 1 Coríntios 10 e 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olha que não caia. Olha que não caia. Meu querido, Lucas 21 e 28 diz: quando essas coisas começarem a acontecer, já está acontecendo, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A gente tem que se apegar com Cristo, meu irmão. A gente tem que se apegar com Cristo, minha irmã. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz: portanto nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. A ideia aqui do grego quer dizer retirar nosso olhar de todas as outras pessoas, a fim de olhar fixamente somente para Jesus. É isso que quer dizer, olhando para Jesus, retirar o olhar, o nosso olhar de outras pessoas, e a fim de olhar fixamente para Jesus, olhar somente para Ele, autor e consumador da fé, retirar os olhos de outras pessoas, pessoas que não nos ajudam em nada, pessoas que nos jogam balde de água fria quando temos fé. Nós temos que se afastar, nós temos que olhar somente para Jesus Cristo. Olhar para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Sabe, meu querido, você tem dupla cidadania. Dupla cidadania. Você tem uma cidadania celestial e terrena, só depende de você. A nossa cidadania no céu deve nos tornar pessoas melhores aqui na terra. Porque o cristão com disposição espiritual não se sente atraído pelas coisas desse mundo. Toma suas decisões com base em valores eternos, não em modismo passageiro de sociedade. Você já percebeu isso aí? É uma verdade isso que está escrito aqui. É uma verdade. Viu? Porque você já percebeu uma coisa? Um pinta a igreja de preto, todo mundo pinta. Um começa a usar não sei o que lá, um pano vermelho enrolado no pescoço, todo mundo vai atrás. Isso é modismo. Isso é modismo. Isso é passageiro. Por causa dos valores terrenos. Eu tenho um exemplo aqui de Ló. Ele escolheu as planícies irrigadas do Jordão e acabou perdendo tudo. O Mar Morto tinha vida. Aquele lugar em volta do Mar Morto é o lugar que Ló escolheu, e veja como está agora. Se você pegar pelo YouTube e fazer pesquisa, olhe em volta do Mar Morto, é tanto sal, tanto na água como fora da água. Não tem vida naquele lugar. Deus amaldiçoou aquele lugar.
por causa de Sodoma e Gomorra, não tem vida, mas tem uma profecia que está se cumprindo, que o deserto está se florescendo. Já tem água no deserto, água doce. Em volta do Mar Morto já tem bolaimes de água doce com peixes. As profecias vão se cumprir, o Mar Morto vai passar a ter vida. Ló escolheu as planícies naquela época, a coisa mais linda, e acabou perdendo tudo. Até a mulher ele perdeu, porque virou estátua de sal. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A nossa pátria está no céu. Deixa eu te dizer, a tua pátria é o céu. Abrace essa cidadania cristã. Abrace a cruz de Cristo, principalmente nos dias de hoje. Principalmente hoje, Deus está tendo misericórdia. Até eu preciso disso, da misericórdia de Deus. Quanta coisa que está entristecendo o coração de Deus. Quantas coisas estão entristecendo o coração de Deus. Sabe como nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo como nos tempos do profeta Elias. Tem 7.000 que não se dobraram perante Baal. Sabe, meu querido, vive por fé e não por vista. Se apegue com Deus. Se apegue com Cristo, porque eu quero orar por você. A tua cidadania é o céu. Não perca a salvação por nada deste mundo. Não dê ouvidos para vozes estranhas. Paulo diz assim: ainda que um anjo viesse do céu e pregasse outro evangelho, seja quem for, e pregar outro evangelho é maldito. Pode vir anjo, pode vir homem, mas não prega o evangelho verdadeiro, ele é maldito. E tem gente abraçando o maldito. Tem gente passando a mão no maldito. Tem gente dando dinheiro para o maldito. Desculpa da palavra. Deus está de saco cheio, sabe do que? De crente puxar saco. Essa palavra é bem chula, mas é para você entender. Tem gente que prefere abraçar a heresia, abraçar a sociedade, do que perder o cargo, do que perder a posição. Imagine que eu vou perder o lugar. Deixe o mundo e siga a cruz. Abrace a cruz. Jesus, Ele te ama. O sacrifício dele não foi em vão por nós. Vamos deixar de mundanismo, deixarmos de carnalidade, de incredulidade, egoísmo, ignorância. E vamos abraçar a cruz, que é o poder de Deus para aquele que crê. Ela é o poder de Deus para aquele que crê. Para aquele que não crê, é loucura. Por isso que tem gente que não aceita mais você falar para ele. Pode falar. Tem gente que você pode falar. Tem gente que você pode dizer. Tem gente que você pode falar, você está errado, volta para cá. Não, imagine. Aquele homem é uma bênção. Tem gente que corre atrás de tudo. Tem crente, sabe, que parece avestruz. Come tudo que vê pela frente. Deixa de ser avestruz, irmão. Para de ficar comendo tudo que você vê pela frente. Porque qualquer dia essa comida te mata. Qualquer dia ela vai trazer coisas que não prestam junto e vai te matar espiritualmente.
deixa de ser ignorante. Para de ser crente avestruz que come tudo que vem pela frente, porque quando se abre o estômago de um avestruz, acha pedra, acha até pedaço de ferro, de couro. Tudo que ele vê, ele come, porque o cérebro dele é pequeno. O avestruz, o cérebro dele é tão pequenininho que quando ele bota o ovo, ele faz um buraquinho no chão, bota aquele ovo grande, tem que tirar porque ele pisa em cima. O cérebro dele é pequenininho. Quem cria avestruz sabe disso. Tem que ter, quem cria avestruz, tem que ter berçário. Porque senão ele mesmo pisa em cima. Tem crente que come qualquer coisa. Profetizou meu servo, minha serva já está. É homem de Deus, é mulher de Deus, não fale mal dele. Ninguém está falando mal dele. Porque nunca se deve julgar alguém. Mas a obra vai aparecer. E se é mal, as obras são más. Espera vir o fruto para você ver. Porque Deus vai começar a limpar a casa dele. Deus vai começar a peneirar. Deus vai começar a colocar por terra esses cafetões da fé. Deus vai começar a colocar por terra. E é isso que eu quero pregar hoje. E estou terminando a minha pregação de hoje. Vamos amar a cruz. Vamos se apegar com Jesus. Vamos olhar somente para Ele. Deixar de ficar olhando para as pessoas e olhar somente para Ele. Se o coração da gente está triste, imagine o coração de Deus. Imagine o coração do Espírito Santo. A tristeza que ele sente de ver como as pessoas estão tratando o Evangelho. Por isso que Jesus disse em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está do lado de fora, esperando a porta ser aberta. Abra a tua mente, abra o teu coração e seja abençoado por Deus. Ore junto comigo agora. Ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, porque amanhã não sabemos o que vai acontecer. O dia de amanhã não nos pertence, mas o Senhor tem avisado a tua igreja que os dias serão difíceis, os dias serão maus, terríveis. É por isso que nós oramos e pedimos que a tua graça e misericórdia esteja sobre nós nessa noite. Abençoa esta pessoa que está comigo aqui agora. A família, o lar, a casa do teu filho. Guarda os nossos filhos, Pai. Guarda a nossa família. Guarda-nos. Porque o Senhor já tem falado que muitas vidas serão ceifadas. Então tenha misericórdia de nós e nos abençoe pela tua infinita graça. Pai, ministra sobre nós a tua bênção, a tua misericórdia. Derrama sobre nós a sua graça, o seu poder, a sua unção. Que nós sejamos cada dia mais servos. Cada dia mais o Senhor cresça em nós. E a nossa carne, o nosso corpo mortal diminua cada vez mais. E que a tua presença cresça em nós.
perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Que possamos amar a tua cruz, a cruz de Cristo. Sermos amigos da cruz de Cristo. Porque inimigos tem montes. Inimigos tem muitos. Pai Santo, abençoa esta pessoa que me ouve agora. A família da pastora Edna, toda a família dela, que seja abençoada. Os filhos, noras, netos. Abençoe a casa da tua filha. Abençoa a pastora Terezinha, a sua família, a sua casa, o esposo, o pastor Carlos, o ministério que o Senhor tem dado a eles, pastor Antônio. Abençoa essas vidas, eu te peço. Oro pela Sônia, pela mãe, pelo esposo. Oro pela filha, por toda a família. Eu peço a tua bênção por eles, Pai. Que o Senhor derrame sobre eles a tua bênção. Abençoa minha casa, meus filhos, minha esposa. Abençoa os meus irmãos que hão de ouvir essa palavra. A Viviane, sua filha, o Edson. A irmã Zeide, seu esposo, a irmã Lourdes Arcanjo, a irmã Zélia, sua irmã, sua família. Que todos os meus irmãos sejam alcançados. A irmã Maria Carbone, o filho, seu esposo. Que a tua bênção alcance essas pessoas agora. E que a tua presença seja derramada sobre todos nesse momento. Cura os enfermos. Liberta os cativos. Cura, Senhor, os enfermos agora. E eu te peço hoje, nessa noite, nos dê, Pai, nos dê discernimento. Nos dê discernimento para compreender, entender e ver que esta pessoa não é de Deus e que ela não tem o Espírito Santo. Nos dê discernimento para isso, para não sermos levados por ventos de doutrinas, de demônios, heresias. Porque a tua palavra são poucos que querem abraçar. Porque amontoarão para si doutores, cada um levando aquilo, cada um ensinando aquilo que acha que tem que ser, cada um ensinando, Pai, aquilo que deve ser, do jeito deles, como eles querem, e não como o Senhor nos ensina. Toma essas vidas em tuas mãos e abençoa, nos dê discernimento, Senhor. Nos dê discernimento. E abençoe todos. Abençoe todos nesse momento. Em nome de Jesus. Abençoe a casa do teu filho. Abençoe a família. Abençoe o lar. Cuida de nós. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe tua casa, tua família. Eu vou colocar no YouTube agora. Entra lá, se inscreva no YouTube. Eu vou pôr o endereço no grupo. Se você quer o endereço, peça para mim. Eu vou pôr lá a mensagem. Compartilhe com outras pessoas. Deixe um like, comente. Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Tem pessoas que precisam acordar do sono espiritual. Tem pessoas que precisam acordar desse sono. Então, sabe, meu irmão, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe nos grupos que você tem. Mensagens que edificam vidas. Nós somos amigos da cruz de Cristo. Então, compartilhe com outras pessoas.
que eu tenho certeza que serão abençoados. Quarta-feira, às 9h30 eu estou aqui de volta. Quarta-feira eu estou aqui às 9h30 da noite de volta. Que Deus abençoe vocês. Receba o meu abraço, abraço da minha família. Muito obrigado pelas suas orações. Muito obrigado por você ter me ajudado. Você tem orado por mim. Sabe? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Receba o meu carinho. Amamos vocês em Cristo. Você que está aí ouvindo pelo YouTube, vai ouvir depois. Receba o meu carinho, o meu abraço. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fique na paz. Fique na bênção. Uma boa noite. Que Deus te abençoe. Tchau.